Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos falar sobre as similaridades no trabalho desenvolvido pelos sindicatos de empresas de ônibus aqui do estado do Rio de Janeiro. Recentemente nós tivemos um episódio conversando com Jorge Murilo do Transônibus e hoje tenho o prazer de receber aqui meu grande amigo, uma das referências que eu tenho no setor, Márcio Barbosa, que é presidente executivo do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, o CETRERJ, e tem aí uma vasta experiência em transporte público, no trabalho dos sindicatos. E, Márcio, obrigado por ter aceito o nosso convite para participar. O maior prazer, Paulo. Estamos juntos aí mais essa etapa e espero dar uma contribuição, trocar uma ideia com vocês, com você, com seus ouvintes, o que a gente tem feito no CETRERJ e que a gente pode aproveitar dessa nossa experiência de trabalho em comum. Certo. Então, queria só que você falasse primeiro, para o pessoal te conhecer, qual é a tua história no nosso setor? Você já trabalha com transporte público há muito tempo. Conta um pouco para a gente aí desse trabalho que você desenvolveu aí ao longo do quê? Mais de 30 anos já? Já tenho esse tempo, né? Sim. Eu trabalhei na Federação das Indústrias, em primeiro lugar, foi quando eu me formei, e a minha opção foi trabalhar com um projeto na área de transporte. Trabalhei no IDEG e logo em seguida fui para a Secretaria de Transportes do Estado. Trabalhei lá alguns anos e nesse meio tempo eu recebi um convite e fui fazer meu doutorado na Alemanha, na área também de transporte público. E ao retornar da Alemanha, eu já fui convidado naquela época pela 1001, vim trabalhar na 1001 e agora estou no CETRERJ aí, aprimorando, tentando dar uma contribuição. Então, e o CETRERJ, que aqui no nosso estado, a gente já falou aqui sobre o CEMOV, são vários sindicatos. Qual é a área do CETRERJ? Que municípios que vocês atendem ali? Eu costumo brincar e dizer que a área do CETRERJ é o outro lado da poça. Tá? É verdade. A gente atende 5 municípios: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Maricá. Tá? Certo. Claro que o importante foco de ligação é aqui com o município do Rio de Janeiro, né, que é a nossa grande preocupação, né, pelo volume de linhas, volume de passageiros transportados. E o que a gente tenta fazer é adaptar o que está sendo de melhor no transporte e tentar tirar proveito do que a gente pode para atender a população. Eu tenho como foco, Paulo, sempre assim, o bem-estar do cliente, do passageiro, tá? E a gente busca isso, tá? Então, os contatos nossos com as prefeituras é intenso, muitas das vezes bem ou mal sucedido, mas a gente está sempre disposto a trabalhar em conjunto, né? E a gente agora está numa briga, no bom sentido, no sentido de convencer as municipalidades, o que vocês já fizeram aqui no Rio, que é fazer com que o subsídio do transporte venha em favor do passageiro. Quer dizer, o passageiro não pode ser o único responsável pela operação. E a gente já teve um meio sucesso. Niterói já aprovou, já está aprovado na Câmara Municipal, já virou lei. Só não pudemos implantar porque nós estávamos exatamente nesse período eleitoral, que não permitia essa mudança, essa exigência legal. E a gente espera que agora, terminado esse processo, a gente consiga caminhar no sentido de ter o subsídio. Sempre que para a gente aqui, você vê que fez uma diferença muito grande. Você acompanha. Eu acompanhei. A gente passou uma crise aqui muito grande. A gente estava vendo, né, nesse período da pandemia, a gente já viveu uma crise. Durante a pandemia, a gente sabe o que a gente passou nas empresas. Praticamente parou o sistema e o pessoal teve que se desdobrar para continuar funcionando. No caso do Rio aqui, sem que a prefeitura entendesse
a necessidade de subsidiar o transporte, a gente realmente já teria encerrado a operação. E vem trabalhando aí, ainda com alguma dificuldade, Recuperando, né? para recuperar todo aquele passivo que ficou e poder prestar um serviço de qualidade. Mas, mesmo com subsídio, não é fácil, porque que eu posso falar, o problema se agravou muito, a crise ficou muito grande, foram acumuladas dívidas e para a gente conseguir pagar a operação, para isso que veio o subsídio, para manter as empresas em funcionamento, poder colocar mais alguns ônibus, ir renovando a frota e dar uma operação melhor. Mas existe um passivo muito grande aí que Claro. tem que ser arcado. Então, é um bom caminho. Então, essa questão que você colocou é uma similaridade muito grande aí Não, e que a gente que a tem gente acompanhado aí o movimento de vocês, isso para a gente é uma escola, Sim. né? Como vocês fizeram, a luta que vocês tiveram para poder mostrar isso Sim. para a municipalidade. E a gente tem feito mais ou menos esse dever de casa, tentando mostrar e Sensibilizar o capacitar. pessoal. É, Acho que a população, a sociedade civil organizada tem um papel importante nisso, Márcio, que é de mostrar para o nosso cliente também, para a academia, para todo mundo, olha, eu não sou o vilão da história, e tem muita aquela coisa, as empresas de claro, ônibus fazem e acontece. Não é assim, existe um poder concedente que nos regula, e aquele negócio, é como fazer o poder concedente entender entender. como deve funcionar o transporte. As fórmulas antigas ficaram no passado. O cenário mudou, a sociedade Claro. mudou e é uma briga boa. Um outro item que a gente anotou aqui, que é uma preocupação constante, a violência urbana. A gente vê aqui no Rio, especialmente, ônibus incendiados, ônibus sequestrados. Parece, assim, a princípio, que Niterói é um pouco mais tranquilo, mas você também tem regiões ali que são mais conturbadas. Como é que São, você vem trabalhando essa questão da segurança, da gente, violência o que a urbana? gente tem feito com a municipalidade, mostrando para as autoridades, quer dizer, que precisam agir, mostrando assim a prioridade que o transporte público precisa ter para que ele possa efetivamente desempenhar o papel que ele tem no deslocar das pessoas, tá? E a aproximação com as comunidades. Então, as empresas têm tido esse papel, assim, de procurar associação de bairros, de comunidades, entender a dificuldade que eles têm, facilitar o acesso deles ao transporte público, né? E a gente mostra isso para a prefeitura, para as prefeituras, do que pode ser feito para facilitar esse entendimento e para tirar a empresa do foco de que o problema é a empresa, não é. Na realidade, Sim. a gente tem que ter um transporte eficiente, uma facilidade de acesso, abrigo de ônibus, tudo isso a gente tem mostrado para a prefeitura que isso facilita e isso faz com que a própria comunidade incorpore a empresa no seu dia a dia. Sim, vocês têm lá em Niterói, que eu acho muito interessante, os corredores que foram criados também para atendimento, para dar prioridade, porque eu acho que a ponte Rio-Niterói, no dia que ela engarrafa, tem impacto para a cidade de Niterói, Não, cidade é de São absurdo, Gonçalo, é absurdo. separa tudo. A criação dos corredores, que já tem um certo tempo, facilitou lá o trabalho de vocês, facilitou a Sem dúvida, circulação. sem dúvida. E a gente tem mostrado isso para as Sim, prefeituras, assim, a prioridade para o transporte coletivo faz parte do próprio trabalho da prefeitura. sim, E a prefeitura já entendeu isso, graças a Deus, e a gente está tentando. Niterói é o exemplo. sim, é um bom exemplo. Niterói funciona como a caixa de repercussão para a gente, e a gente tem tentado levar isso para São Gonçalo, para os outros municípios, mostrando que o efeito do transporte coletivo para a população se reflete na própria bem-estar da coletividade, né? Certo, certo. E uma coisa só que a gente fala muito aqui nas nossas conversas, principalmente com o pessoal da academia. Você está representando ali o município de Niterói, de São Gonçalo, vocês têm as linhas internas. Então, tudo isso funciona bem. O Rio Ônibus está representando as linhas internas do município, aquilo que roda aqui. Você tem lá as linhas intermunicipais também, que aqui no Rio nós temos duas na nossa base sindical, que por acaso uma para Niterói e outra para Itaguaí. E vocês têm essas ligações entre os municípios e tem
toda uma base que vocês têm para Caxias, para Nova Iguaçu, tem para Magé, para isso tudo. O mesmo que acontece com o Transônibus, que é o sindicato de Nova Iguaçu e outros municípios lindeiros, o sindicato de Caxias. E todo mundo conversa sobre a necessidade de integração, porque as barcas são comuns a Niterói e ao Rio. A gente aqui tem o VLT, tem o metrô, tem a Supervia, os trens, tem tudo isso aí atuando. E se fala muito da criação de uma agência metropolitana que possa colocar todo mundo para conversar, porque não dá para a gente discutir políticas para o Rio de Janeiro e não discutir Que para não tem Niterói, a para ver São com Gonçalo. Niterói ou Que com nós São vivemos, Gonçalo. Claro. a gente vive numa grande cidade, a verdade é essa. Não, tirando a É um poça, conglomerado, exatamente. a gente tem a poça do caminho, mas se a gente vier pelo caminho de Bagé, ali de Guapimirim, tá tudo urbanizado já não existe mais grandes espaços vazios. A Não. gente é uma grande área Eu acho que a urbana. criação da agência é um próximo passo que a gente tem o dever de colaborar e tentar Sim. convencer as autoridades. Isso vai ser importante para todo o município, para todos os Todos os municípios, municípios. né? Quer dizer, essa integração vai dar mobilidade ao transporte e quem lucra é o cidadão, né, que mora nesse ou naquele município, quando ele tem um transporte eficiente. Eu acho que essa criação da agência precisa ser trabalhada pelos entes políticos, no Sim. sentido de mostrar que não é ganho do município A, B ou C, mas de uma coletividade. A Certo. gente apoia integralmente essa criação. Existe uma agência, mas ainda não tem essa atuação como a gente vê que poderia ter, uma coisa bem Não, incipiente ainda. é. Certo. A gente tem um tempinho sobrando aqui, vou te perguntar também sobre uma coisa que é importante, que é a questão da mão de obra. A gente, aqui no Rio, durante a pandemia, houve uma redução muito grande, né, na quantidade de ônibus na rua. A gente teve que promover muitas demissões para adequar as empresas à nova demanda, ao novo normal, digamos assim. E as empresas começaram, então, graças ao subsídio, a essa recuperação gradual que o sistema vem tendo, que contratar pessoal. E a gente foi para o mercado contratar pessoas e hoje está com uma dificuldade muito grande de conseguir mão de obra. Vocês passam por isso também lá na tua base ou ainda estão conseguindo contratar pessoal, ter mão de obra Eu vim hoje aqui com a disponível? expectativa de que eu vou conseguir sair daqui levando um bom número de motoristas, mecânicos e tal, que a gente está precisando na Está nossa precisando base. também? Pô, então, olha, eu queria dizer que nós vamos encerrar daqui a pouco essa conversa, porque pô, eu com dificuldade, você também. Não, Então, o que você acha que causou esse fenômeno, Márcio? Você acha que as pessoas hoje... eu interpreto aqui que houve uma fuga do motorista para o aplicativo. Alguns motoristas perderam seu emprego no setor e depois viram, olha, eu posso trabalhar com aplicativo de passageiros, posso trabalhar com aplicativo de cargas de pequenas encomendas, esses iFood, Uber, isso, aquilo, e houve uma fuga, porque a demanda continua existindo, de certa forma, pelo transporte. Infelizmente, a gente perdeu também na demanda, né? Não, houve essa perda, mas agora a pouca recuperação que se tem, eu às vezes tenho dificuldade de colocar os motoristas. Claro, eu também estou O com que essa você acha que aconteceu? A gente perdeu atrativos? Como é que a gente poderia fazer de repente? Essa é uma polêmica, porque eu não tenho essa resposta. Não, E acho que você também eu não também tem não mais. tenho, mas Mas vamos o que pensar. eu imagino, O que você quer dizer, imagina que a gente possa fazer para atrair novamente o nosso segmento ele o nosso precisa segmento? ter o apoio das autoridades no sentido de facilitar o acesso ao transporte público, de dar prioridade para o transporte coletivo nas vias. Quer dizer, é um absurdo você inaugurar essa ou aquela avenida e você não prever que o transporte coletivo tem uma faixa seletiva prioritária onde só ele possa trafegar. Sim, Todos esses questionamentos que a gente faz com as autoridades, ele visa facilitar a vida do profissional, tá? sim. Então, assim, o motorista hoje se vê envolvido num trânsito junto com o transporte individual e que ele está com 40, 50 pessoas dentro do seu coletivo e enfrenta a mesma competição com o transporte individual.
Então, assim, eu acho que claro que as empresas precisam se preparar, se estruturar para conceder maiores benefícios. Se Deus quiser, isso pode acontecer Pode voltar, com a nossa recuperação. É verdade. Né? Agora, eu acho que parte desse encanto do nosso profissional, da nossa equipe de trabalho, ela advém também de uma colaboração das próprias autoridades. Sabe? Sim. Você colocou uma coisa muito boa. É estressante o trabalho como motorista, Muito. pegar engarrafamentos constantes, aquela dificuldade. Aí o passageiro reclama que, pô, motorista, vamos mais rápido, não anda. A gente teve aqui recentemente, passou até na imprensa, 2 passageiros que depredaram o ônibus, ameaçando o motorista porque ele não queria invadir a seletiva do BRT, porque ele tem que seguir o itinerário. Então ele foi agredido, quebraram o ônibus porque ele não quis fazer uma bandalha, pegar o eixo do BRT e sair cortando o engarrafamento todo. Então, aí esses motoristas, né, eles param e pensam, pô, eu preciso disso? Ou eu posso arranjar um outro Ou trabalho eu posso que seja arrumar uma menos coisa mais estressante, tranquila. né? Os ônibus sequestrados, essa violência, tudo isso. A gente tem um lema que nós temos adotado no CETRES, em todos os nossos slogans, gentileza gera gentileza. Sim. E a gente procura mostrar isso para o próprio cliente. Quer dizer, ele, ao embarcar, que ele possa cumprimentar o motorista, dar um bom dia, uma boa tarde, né? E o motorista vai retribuir. Então, a gente tem, nos treinamentos, a gente gera isso, a gente criou botões para distribuir para os motoristas, e distribuir em todos os eventos que a gente participa, com esse lema do gentileza gera gentileza. Isso é muito bom. Ô, Márcio, o nosso tempo aqui está acabando, a gente tem que concluir. A conversa está boa, mas a gente vai gravar outros aí, vamos discutir mais. Eu adoro, com o maior prazer. Pô, o trabalho de vocês no Rio Ônibus é encantador e serve para a gente como uma lupa também, e a gente acompanha o trabalho de vocês. Eu te garanto que o nosso trabalho foi desenvolvido também, muita coisa, vendo o trabalho que você vinha fazendo. A gente vai aprendendo uns com os outros daqui. Às vezes está melhor desse lado da poça, às vezes está melhor do lado do lá, mas a gente vai trabalhando junto e aprendendo. Então, Márcio, muito obrigado mais uma vez por ter participado. Obrigado a você aqui pelo convite e tuas ordens. Tá bom, obrigado, Márcio. Então, caros ouvintes, agradecendo mais uma vez a participação do Márcio Barbosa, que é o presidente executivo do CETRERG, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.